Então eu vou perguntar para você a diferença entre o alcoolista e o alcoólatra. O alcoólatra, qualquer pessoa que bebe, ele é alcoólatra. Mas nem todos que bebem serão alcoolistas. O alcoolista é uma doença que não tem cura. Ela passa de pai para filho, de mãe para filha, de pai para filho, de mãe para filho. É uma doença que ela é transmitida hereditariamente. Ela foi detectada na Organização Mundial de Saúde e, segundo relatos, é uma das doenças que mais matam no mundo. O indivíduo normal, sadio, toda vez que ele bebe, ele ingere 20% do álcool que ele ingeriu é digerido no estômago. O restante vai para o fígado. E esse álcool que está no fígado é atacado por uma enzima. Tem o seu nome científico e eu vou denominar essa enzima de E1. Essa enzima E1 ataca o álcool e transforma o álcool numa substância denominada aldeído acético. A aldeído acético é uma substância venenosa que não pode estar no nosso organismo. Puxa vida, quer dizer, acaba produzindo, o álcool que a gente gera acaba produzindo esse veneno. Isso. E aí, sequencialmente a isso, a enzima E2, que também tem o seu nome científico, ataca esse aldeído acético, transformando esse aldeído acético, que é a substância venenosa, em água e gás carbônico. E aí o indivíduo normal elimina a água pela urina e o gás carbônico pelos pulmões, através dos arrotos, né? Então esse é o indivíduo normal. Nunca vai ser alcoolista. Nunca. Pode beber o quanto quiser que ele não vai ser alcoolista. Quer dizer, ele vai parar... Ele pode ter alguma dependência psicológica, mas nunca aquela da doença. Diferentemente do que ocorre nos alcoolistas. Então, para vocês terem uma ideia, eu vou explicar algumas consequências dessa doença, antes de nós entrarmos no mérito dela. O alcoolista, ou essa doença, ela, como eu disse a vocês, não tem cura. Se o indivíduo continuar bebendo, ele vai morrer. Ele vai passar por algumas etapas, a primeira é da tolerância, a segunda da adaptação, a demência e depois a morte. E geralmente o indivíduo, quando ele vai procurar ajuda, ele não procura ajuda para o que está causando. São consequências do alcoolismo. Por exemplo, uma hipertensão, uma cirrose, ele vai buscar ajuda para essas doenças e não para a principal. O sujeito que é o doente, o alcoolista, se ele relar o primeiro copo de bebida na boca, ele vai desenvolver a doença. Vai desenvolver a doença. Então funciona assim. O indivíduo que é alcoolista, ele bebe. 20% é digerido no estômago. O restante vai para o fígado. O fígado, com a enzima E1, ataca aquele álcool que sobrou, os 80% restante, e transforma o álcool em aldeído acético. O aldeído acético não pode estar no corpo. Daí tem uma outra ataque. Aí a enzima E2 deveria atacar, só que ele não tem essa enzima E2. É aí que está a deficiência genética dele. Então, olha que interessante, esse indivíduo, ele acaba, no primeiro momento, ficando tolerante à bebida. Porque quanto mais ele bebe, mais o corpo estimula a produção dessa enzima E2. Para soltar, para diluir esse veneno. É a defesa do corpo que acaba sendo isso daí. Exatamente. Só que ao invés de produzir a enzima E2, que vai retirar o aldeído acético, a substância venenosa do corpo, o que ele produz? Mais enzima E1. E quanto mais enzima E1 esse cara produz, mais tolerante à bebida ele fica. E ele vai beber cada vez mais. Ele vai bebendo, 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 até que o corpo não aguenta mais. De tanto intoxicação que ele está com esse veneno. Aí o que faz? As células se adaptam. Se adaptam a receber aquela energia vazia como alimento. Aí o indivíduo para de comer. Só beber. Só beber. Bebe, bebe, bebe. Aí chega a mulher do indivíduo, chega o filho, ô pai, ô mãe, é mulher também. Precisa parar de beber. Aí eu paro a hora que eu quiser. A hora que eu quiser eu paro. Então para. Se esse indivíduo parar nesta fase, ele vai ter alucinações. E nessa fase de medicina legal, o sujeito vai ter aquele delírios tremens. O sujeito vai tremer que nem vara verde. Se você trancar ele numa casa, por exemplo, daqui você não vai sair porque você não vai beber. Esse sujeito ele vai tomar desodorante, vai tomar gasolina de veículo, vai retirar. Olha isso, situação, não? Exatamente. É muito complicado. E a pessoa é doente, e muitas vezes não sabe, a família também não sabe, e distrata o sujeito. Muitas vezes nós vemos aí na nossa carreira profissional, famílias destruídas por causa desse alcoolismo. E não é o alcoólatra é qualquer pessoa que bebeu é alcoólatra. O alcoolista... O álcool já é alcoólatra.
O alcoolista são algumas pessoas que têm essa propensão, essa deficiência genética. Este é o doente. E nós vemos muitas vezes na nossa vida profissional, famílias que estão se acabando por causa disso. Porque a mulher não aceita, acha que o cara é um vagabundo, o indivíduo só quer beber, não está nem aí com a família, é um egoísta, só pensa nele. E não é, é um doente.